Olá a todas e todos, eu sou Úrsula Pérez, eu sou professora da IASH USP, do curso de Gestão de Políticas Públicas, eu estudo Finanças Públicas e Orçamento Público e também sou pesquisadora do CEM-USP nessa área, acompanhando a discussão orçamentária do município de São Paulo e outras grandes capitais. E nessa questão do financiamento, de políticas públicas do município de São Paulo, a gente acompanhou recentemente como é que tem evoluído os recursos do Fundurb e como é que eles têm sido utilizados no financiamento de infraestrutura na cidade. Como que a gente fez isso? A gente acompanha o Fundurb através das informações que são disponibilizadas pelo portal de transparência do município de São Paulo, que é o site de transparência do município, que permite que você acompanhe receitas e despesas da prefeitura. E do Fundurb em específico, a gente consegue olhar como foi a arrecadação das receitas ano a ano, e onde elas foram utilizadas no território da cidade. Então, a gente levantou esses dados ao longo dos últimos anos, comparou isso e tentou entender em quais áreas isso está sendo utilizado, quais secretarias usam recurso do fundo. O Fundurb é o Fundo de Urbanização, Fundo de Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo. Ele foi criado em 2002, à época do plano diretor, para receber recursos da outorga onerosa, da venda de potencial construtivo. Quando se quer construir além do que é permitido na lei, você pode comprar um potencial maior e, para isso, você vende uma parte. Você paga para a prefeitura, e essas receitas entram como receitas de outorga onerosa do direito de construir. E essas receitas, então, entram para o Fundurb. A maior parte das receitas do Fundurb são receitas de outorga, e é um fundo que pode utilizar esses recursos para fazer investimentos em habitação de forma prioritária, em transportes, mas também em outras áreas de desenvolvimento urbano em todo o território da cidade. E, em especial, em áreas onde se precise mais de investimento e recursos, ou seja, em regiões mais periféricas da cidade. É importante destacar uma diferença do Fundurb para as operações urbanas, que também recebem recursos de outorga onerosa, mas no caso das operações urbanas específicas, como existe a operação urbana Faria Lima, Águas Praiada, esse recurso de outorga onerosa só pode ser usado naquele perímetro específico da operação urbana. Então, o Fundurb tem uma vantagem muito importante para a cidade, porque ele recebe recurso de diferentes lugares da cidade e ele pode investir aonde mais precisa. Então, ele consegue fazer uma política um pouco mais equânime de redistribuição de recursos. E, além disso, é importante destacar que, em 2014, com a revisão do Plano Diretor Estratégico de 2014, houve uma inovação na estrutura do fundo e se estabeleceu uma regra de vinculação de que 30% dos recursos arrecadados teria que ser utilizado em habitação de interesse social e 30% dos recursos para os sistemas de mobilidade, acessibilidade, modais de transporte. Ou seja, você tem o recurso do fundo, em parte, ele é apropriado em duas áreas específicas, habitação e sistemas de mobilidade, o restante em outras áreas que sejam definidas, em vários aspectos que a lei define, inclusive áreas da estruturas de equipamentos de cultura e outros, e também isso é acompanhado e discutido periodicamente pelo conselho gestor do fundo. O fundo tem que ter um conselho gestor com representantes da prefeitura, das secretarias da prefeitura e também da sociedade civil, e esse conselho se reúne e decide a utilização dos recursos para onde vai, em termos de áreas, setores e também em termos de território. Esse primeiro gráfico mostra a receita total do fundo e a participação dos recursos de outorga onerosa que eu comentei. Vejam que tem informações bem importantes nesse gráfico. A primeira é que o fundo teve, entre 2013 e 2018, uma certa oscilação de recursos e depois um crescimento importante de 18, 19, 20. Você tem valores bem maiores do que o início da série que eu estou mostrando aqui, que é 2013. Então, isso é importante porque no período mais recente esse fundo está arrecadando mais recursos.
tá? Isso não é à toa, isso tem a ver com o fato de que no período de 2015 a 2017 a gente teve uma crise muito grande no Brasil, uma recessão, e também uma redução da taxa de juros nesse período, e essa redução da taxa de juros incentivou, levou uma migração de investimentos para fundos imobiliários, né? E o investimento em fundos imobiliários implica a construção civil, um investimento em imóveis, o que trouxe bastante recurso para o fundo. A maior parte desse recurso, como vocês podem ver, vem de outorga onerosa. Então, só uma pequena parte dos recursos do fundo não é dessa origem, ok? Então, você tem aí um montante importante de recursos entrando anualmente, aí numa média de 600, entre 400 e 600 milhões de reais ano, chegando num pico aí em 2019 de 881 milhões. O segundo gráfico mostra a utilização dos recursos do Fundurb. Então, vejam, você tem 3 colunas ao longo dos anos, entre 2014 e 2020, nessa série, a gente está mostrando o que foi orçado, que é o que é previsto que vai ser gasto no orçamento, né, no Fundurb, aquilo que foi empenhado, que é a despesa que é contratada, né, e contabilizada no balanço, e aquilo que foi liquidado. Liquidado é quando realmente gastou, você fez lá uma verificação da entrega do serviço ou da obra para fazer o pagamento para o fornecedor. Então, a liquidação, ela praticamente corresponde ao dinheiro que sai do caixa da prefeitura. Vejam que entre o que é orçado e o que é efetivamente liquidado tem um gap, né, tem uma diferença importante. Todo ano previu-se mais orçamento que de fato se empenhou e liquidou. Então, em nenhum dos anos você conseguiu empenhar toda a despesa orçada no Fundurb. E o ano de 2019, que é o ano que tem aí maior potencial de arrecadação, como eu falei, teve um empenho alto, mas ainda assim a liquidação foi bem mais baixa, né? O orçamento ultrapassa os 800 milhões, mas o empenho é de 600 e a liquidação é de pouco mais do que 200 milhões de reais. Também em 2020 você tem um orçamento maior do que empenho e a liquidação, ainda que a liquidação aumente um pouco, tem aumentado um pouco. No ano de 2020, você já tinha aqui uma possibilidade que foi aprovada em decreto no município, que a verba do Fundurb poderia ser desvinculada para outras áreas que não aquelas que estão ali definidas em lei, que tratam da questão da urbanização da cidade. Então, nesses recursos poderia haver aí recursos indo para outras áreas. Mas o que importa nesse gráfico 2 aqui é que em nenhum dos anos a gente conseguiu utilizar totalmente aí o orçamento do Fundurb. Quando a gente olha por área, né, comparativa aí dos últimos governos, governo Haddad, Dória e Covas, né, Covas Nunes, a gente, na época ainda Covas, que é 2020, a gente vê que no governo Haddad houve uma predominância do uso dos recursos do Fundurb para a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, né, que foi uma secretaria que deu conta de fazer todas as obras de corredores de ônibus e outras obras associadas com infraestrutura. Em segundo lugar, o recurso foi utilizado para a Secretaria Municipal de Habitação, que é o azul escuro. Então, azul claro, obras, e azul escuro, habitação. Depois, em verde, você tem aí as subprefeituras, que tem responsabilidade, em parte, pela organização de vias, de ruas e também de padronização de calçadas, e aí outras áreas, como a própria SMDU, Desenvolvimento Urbano, e cultura em menor proporção. No governo Dória, foi majoritariamente usado para habitação, depois em menor grau para infraestrutura urbana e as outras demais áreas, e no governo Covas ficou mais ou menos a mesma proporção, 39% e um pouco menos, 32% para a infraestrutura urbana. De novo, a habitação dominou, mas não numa proporção tão grande quanto a do governo Dória. Aqui
Agora estou mostrando para vocês os mapas da cidade de São Paulo de 2013, 15, 17 e 19. Nesses mapas vocês podem perceber que há uma mudança de coloração que está mostrando aonde os recursos foram liquidados, né? A maior parte dos recursos. 74% aqui em 2013, 83% em 2015, 64% em 2017 e 76% em 2019. Então, vejam que boa parte dos recursos que em 2013 estão em regiões da Zona Sul de São Paulo e da Zona Leste de São Paulo. E em 2015, a gente tem a região noroeste de São Paulo, Zona Leste de São Paulo e o começo da Zona Sul. 2017, isso também está dividido, tem parte na Zona Sul, parte numa área mais central, parte na Zona Leste, e em 2019 também bastante espraiado, tendo regiões mais periféricas e regiões mais centrais. Então, os mapas nos mostram que há oscilação nos locais onde é investido o recurso, mas que há investimento em áreas mais periféricas da cidade, né, e não há uma concentração na região do centro expandido. Então, o Fundurb, diferentemente das operações urbanas, ele é espraiado na cidade, ainda que não tenha uma continuidade no mesmo local, você tem um espraiamento desse investimento, o que é importante numa cidade tão desigual quanto São Paulo. E a última informação que eu gostaria de mostrar para vocês, antes de comentar um pouco questões que nos preocupam em relação ao Fundurb, é que a gente tem percebido nos últimos anos um enorme saldo de caixa do fundo, né? O balanço financeiro do Fundurb nos mostra que a gente tem ficado com um saldo para o exercício seguinte de volumes cada vez maiores, né, e que alcançaram em 2019 e 2020 mais de R$1 bilhão. Então, lembrem, quando eu disse no gráfico, né, que nenhum ano a gente chega a executar o que orçou, isso significa que daqueles valores arrecadados você não executa, então ele vai sobrando para o ano seguinte. Como o Fundurb é um fundo especial de despesa, esse recurso fica apropriado numa conta corrente, que é específica desse objeto, que é a questão das despesas do urbano, vai sendo aplicado e vai ficando para ser usado no ano seguinte. Só que se no ano seguinte arrecadar de novo e não conseguir usar de novo, vai sobrar para o ano seguinte, e assim por diante. Então, a gente vem acumulando, e o ano passado, 2021, já acumulou mais, chegando a quase R$2 bilhões, então você tem um montante muito grande de recursos que não conseguiu ser utilizado, e a gente sabe que existe uma enorme demanda, né, de utilização desses recursos em diferentes áreas da cidade, e especialmente em habitação de interesse social e também na questão da mobilidade, né? O próprio SEM tem feito notas de acompanhamento da questão do transporte, e a gente sabe que diferentes modais, a questão das ciclofaixas, a questão das calçadas em regiões periféricas, a questão das vias em várias regiões, todas elas precisam de investimento. E esse fundo aqui tem recursos, né, para investir. Então, nesse sentido, a gente percebe que é preciso um controle bastante cuidadoso com o que está acontecendo no Fundurb e quais são as dificuldades em executar esses recursos. Talvez a gente percebe que talvez não tenha uma estrutura burocrática tão condizente, né, em pessoas nas diferentes áreas, com disponibilidade de tempo, informadas para fazer esse trabalho, essa execução. Então você precisa de burocracia estável para trabalhar esses recursos. Muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo com os recursos do fundo, então precisa aumentar ainda mais a transparência dessas informações, e é preciso discutir com a sociedade o que fazer, né, e como fazer esse investimento com os recursos do fundo. Então, algumas mudanças de gestão do fundo precisam acontecer para que a gente consiga efetivamente gastar de forma adequada esses recursos, sabendo que a demanda é enorme, São Paulo tem uma enorme desigualdade, e esse fundo é um fundo que especialmente consegue atuar de forma a reduzir essas disparidades territoriais. Então, é importantíssimo que ele seja uma prioridade dessa gestão para que os investimentos possam se dar de forma mais adequada, em maior volume, né, e atendendo às necessidades da população. Muito bem, então, concluindo, o que a gente percebe é que o Fundurb é um fundo muito especial, porque ele tem recursos importantes, e são recursos que são utilizados especialmente para o desenvolvimento urbano,
né? E especialmente para áreas de habitação e infraestrutura urbana, tem um montante crescente de recursos em saldo de caixa, né? Tem mais de 1 bilhão. O ano passado chega a quase 2 bilhões de reais em 2021, e a gente tem uma enorme demanda para investimento nessas áreas, nas diferentes territórios da cidade, especialmente os mais periféricos. Então, é importantíssimo entender quais são os gargalos da gestão, se é um gargalo que envolve recursos humanos, se é um gargalo que envolve sistemas, processos, tecnologia, o que é para melhor estruturar esse procedimento e a gente conseguir, de fato, executar os recursos atendendo os investimentos que mais são necessários para reduzir as desigualdades no nosso território. E é importante garantir que, nesse processo, a gente aumente ainda mais a transparência para entender para onde estão indo com especificidade esses recursos, em que projetos, né, possivelmente em que distritos, né, quanto mais a gente conseguir acompanhar esses recursos e a sociedade conseguir acompanhar e discutir em conjunto com a prefeitura o que fazer com os recursos do Fundurb, melhor vai ser para a cidade. Enfim, então, são essas as nossas ponderações. Eu espero que vocês tenham gostado e, se quiserem, né, se tiverem interesse, acessem a nossa nota técnica completa que está disponível no site do SEM. Muito obrigada.